Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora, para você que nesse sábado maravilhoso, nesse dia todo especial, acordou para assistir o programa Nossa Terra. Ou por acaso nós caímos aí no seu celular, né? Shalom, Ruth. Por acaso. Shalom. Muitas pessoas aí assistem diariamente. Outros acontece de ir ligar o celular de repente, aí aparece o programa Nossa Terra, né? Mas o importante disso, tudo que nós estamos alegres hoje, porque hoje é dia de nós paraenses e brasileiros se alegrar, porque ontem, ali na capital do nosso estado, em Belém do Pará, a seleção brasileira fez bonito, 5-1 na Bolívia aí. Foi muita alegria, a gente sentiu a raça da nossa juventude de atleta, né? O brasileiro. O Neymar fez 2 gols, né? E a gente assistiu alegremente, né? Assim, tranquilo, porque quando a gente está assistindo um jogo e que ele está muito apertado ali, não sai gol, e quando sai gol só sai para um lado, para o outro não, e que esse lado é contra a gente fica meio triste. Mas ontem não, ontem era cada flash lá era um gol, rapaz. Olha, teve um chute que o Neymar deu, pegou no travessão. Foi muito, era para ser mais, sabe? Era para encher a sacola da Bolívia de gol. Mas nós estamos satisfeitos. Eu acredito que todo brasileiro que assistiu o jogo ontem, os paraenses, principalmente os paraenses, e as entrevistas que nós vimos sobre esses jogadores aí, né? A recepção dos paraenses com os jogadores da seleção, eles estavam muito alegres, assim, satisfeitos por estar no estado do Pará, onde eles foram bem recepcionados, bem valorizados. É isso. O povo paraense é um povo hospitaleiro, né, Ruth? É hospitaleiro. Sabe receber as pessoas, né? Sabe. E aí eles foram levados a conhecer muita coisa do turismo paraense. Eu acredito que os jogadores da seleção brasileira, ao retornar para as suas origens, eles levaram dentro de si muito conhecimento do turismo da capital do estado do Pará, que é Belém, né? Ele diz assim, e vão voltar, porque o pessoal diz assim, chegou ao Pará, ficou, e se comer açaí... Fica aqui. Mas, Ruth, no Pará, o Pará tem um pé quente, né? Tem, brevemente, a Copa, né? A seleção veio jogar aqui, rapaz, deu logo de 5-1 aí, deixou a gente com o coração alegre. Olha, o estádio lá do Mangueirão estava super lotado. E bonito, né? Todo mundo vestido com a camisa da seleção brasileira. Ali só a torcida ganhava o jogo. Né? Porque a torcida ela é 50% do jogo. Né? O time que a torcida tem, que tem mais torcida ali dentro, mais torcedores, leva o time para frente, avante, né? E ali incentiva, nós vimos ali o carinho todo especial dos nossos. Não só tinha só paraenses lá dentro, não. Tinha gente de todos os estados, alguns países aí de fora, mas viram o tanto que o paraense no esporte, ele é muito fervoroso, né? Você vê quando tem repá em Belém, é uma confusão, é aquela luta e segurança para cá, segurança para ali, porque muitos vêm lá do sul, chega quando assiste o futebol aqui no Pará, eles ficam encabulados com o tanto que o paraense ama o futebol. Mas nós vamos para... O que nós estamos falando de futebol? Vamos fazer o Sidu primeiro. Por que nós estamos falando de futebol dentro do programa? Porque nós torcemos pelo Clube do Remo, que é um dos clubes lá da capital. Nós somos brasileiros também. Não, e outra coisa, quem fundou o Clube do Remo foi com a participação do povo judeu. Então, a gente mantém essa tradição. Eu, desde criança, eu já nasci sendo remista. E quando eu soube da história do Clube do Remo, que o povo judeu, naquela época, quando foi fundado o Clube do Remo,
o que acontecia ali em Belém? Quem dominava o comércio ali eram os portugueses, né? E também quando lá de Marrocos veio o povo judeu para Belém, ali se organizaram. Não foi para fazer um campo de futebol, um clube de futebol, não. Era o clube do remo. Remo, a palavra remo é porque significa que é algo que você maneja para movimentar a canoa. Então não existia futebol naquela época, quando foi fundado o Clube do Remo. Então havia ali, de frente de Belém, as canoas grandes. Quando a gente vai para Belém, fica no Vila Peso ali olhando a Bahia, a gente vê multidões de canoas subindo e descendo, mas aquelas canoas de competição, né? Não é canoa comum. Mas vamos para Paraxá. Um abraço a todos os paraenses que hoje estão com o peito, né, vibrante de alegria pela sua vitória da seleção brasileira. Todo alegre, né? Uhum. Acho que tem gente que desde antes está festejando. Não, tem paraense perdido na rua. Vamos lá, nós vamos por a oração do Sidur, que é um dos nossos livros de oração. Diz assim: Matuvô, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, e eu, confiando na multidão das tuas misericórdias. Entrarei à tua casa, prostrar-me-ei antes o teu sagrado santuário, estando cheio do teu amor. Eterno, eu amei a morada da tua casa e o lugar onde habita a tua glória, e abençoarei diante de ti. Ó Eterno, meu feitor, seja o Eterno esta hora de minha prece, hora favorável perante a ti. Ó Deus, ouve-me com a multidão das tuas misericórdias. Responde-me segundo a verdade da tua salvação. Adon Olam. Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou antes mesmo de toda criatura ser criada. No momento em que fez tudo conforme o desejo, então foi proclamado Rei Altíssimo. E depois de tudo acabado, só o temido reinará. Ele esteve e estará, ele está e estará em glória. Ele é o único e não há segundo que possa ser comparado e juntado a ele. Sem princípio e sem fim. A ele pertence a força e o domínio. Ele é o meu Deus, é o meu vivo Redentor, rocha forte, para me ajudar em minhas dores. E no dia da minha angústia, ele é o meu estandarte, é o meu refúgio, partilha do meu cálice no dia em que eu invocar. Confiarei o meu espírito em suas mãos. No momento que cair no sono, ele de novo despertarei, e o meu espírito, o meu corpo também lhe entrego. O Eterno está comigo, e assim nada receio. Baruch Hashem. Eu vou te ver que as orações do Sidur, a gente não joga a palavra fora, não, né? Não. Nem fica falando, repetindo as mesmas coisas. Essas orações do Sidur completo, você encontra na livraria judaica. Tem livraria que vende, aí outras livrarias, né? Mas a judaica mesmo é que vende o Sidur completo, que esse aqui é a tradução e transliteração para o português. Então, essas orações que tem aqui, elas substituem o sacrifício do templo. Muita gente fala assim, mas por que hoje não se faz mais sacrifício de animais? Porque o templo foi destruído. O lugar de sacrifício é somente lá em Jerusalém, que foi determinado pelo Eterno, não é isso, Ruth? Verdade. Então, pessoal, vamos acordar aí. Cadê o pessoal aí? Dona Dina, a Dejane? Cadê esse pessoal aí? O Célio Miranda, o Francisco Arraes. Que Deus lhe dê muita saúde, Francisco Arraes. Para você, Célio Miranda, muita saúde, muita prosperidade. Para você que está ligado com a gente, o Jorge Beles, distante, o nosso querido aí, Paulo Roberto, né? Paulo Roberto vai voltar para a TV, né?
Isso é bom. Ele já tem um canal na internet. Agora É. ele vai se juntar em mais uma turma boa, uma equipe boa para fazer um trabalho de reportagem policial, né? Ainda estão em programação. Mas é isso aí. Um abraço para você, Paulo Roberto. Um abraço para você, o pastor Ayrton, lá na cidade de Castanhal, né? Pastor Ayrton foi aquele amigo nosso da época da Cobal. Quem lembra da Cobal ali na 5 de abril, próximo à igreja de São Félix? Foi um dos primeiros supermercados que surgiu em Marabá, né, Ruth? Ali eles vendiam. Você não chegou a ver, não? Chegou? Cheguei. Ah, tá. Cheguei até a ir comprar lá. Mas tu tem umas idades avançadas. Nós comprou lá ainda, na Cobal. Comprei. Tu lembra do japonês que a gente comprava o leitinho lá, que era mais barato da cidade, quando nossos primeiros filhos nasceram? Essas lembranças assim é que me faz renovar, ficar mais novo, porque enquanto a gente está lembrando do passado, a gente está se renovando a nossa memória, porque tem muita gente que não lembra mais de nada. Mas para relembrar, nós estamos, o ano judaico, nós estamos terminando, Ruth, as Paraxá hoje. Hoje é o último sábado do ano, né? Do ano judaico. Do ano judaico. Último sábado. Quando for no dia 15 para o dia 16, né? No virado dia, que é 6 horas da tarde, depois de 6 horas da tarde já é o dia do Shabat, então começa o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, né, Ruth? É o ano novo. Nós estamos vivendo de Adão para cá, 5.783 anos. Aí quando for no dia 15 para o dia 16, agora de setembro, nós vamos passar de Adão para cá para 5.784. Esse é o calendário da Bíblia, né, Ruth? Da Bíblia. Da Bíblia, porque o calendário que se usa aqui no Brasil e em alguns países é o calendário gregoriano, né? Do dia 15 para o dia 16 é ano novo para nós, quer dizer, dia 16 é o primeiro ano, o primeiro dia do ano. Como se fosse 1º de janeiro. Aí a gente conta 10 dias, aí é o Yom Kippur, é o dia que o Criador senta no trono, é da justiça, né? Não é o da misericórdia. Não, ele senta no trono para julgar. Para julgar cada alma. Durante um ano, ele faz o julgamento para um ano. Não é o julgamento final, é o julgamento anual. Mas, Ruth, primeiro, no Rosh Hashanah, que é agora dia 15, ele vai pegar um livrão, chamado Livro da Vida, onde todas as almas que estão vivas aqui na Terra, seja ela religiosa ou não importa, as almas que estão vivas, ele vai sentar no dia 15 agora de setembro, com esse livrão lá no céu, vai verificar pelas obras, né? Pelas obras. Obras boas. E as más. Quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai adoecer ali. Quem vai morrer e quem vai viver. Para nós que seguimos o calendário aqui, que todos no Brasil têm, né, e seguem, ali você vai saber qual é o ano, quer dizer, nós vamos entrar em 2024, né, nós estamos em 2023. Se o teu ano de 2024 vai ser bom ou ruim. Porque tem pessoa que diz, o ano tal para mim foi o pior dos anos. Outros dizem, não, mas para mim foi bom. Por causa das nossas obras, o Senhor julga e ali é determinado aquele ano para a gente, se é bom ou se é ruim. Então, se você quer um ano bom, vá consertando já a sua vida, botando em ordem, olhando onde você errou para consertar. Se você deve pagar, se você pediu emprestado e esqueceu de devolver, devolva, porque o que é dos outros, diz que chora o dono, né? Mas, Ruth, a partir do dia 15 agora de setembro, as pessoas têm 10 dias para se arrepender e consertar os seus erros, né? Aqui na Terra. É como se já fosse partir desse mundo para outro lugar. Então, ali, durante esses 10 dias, o que vai acontecer na vida daquelas pessoas?
as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? E vão pecando, vão enrolando os outros, mentindo, né? Se exaltando, querendo ser o que não é. Mas os anjos de Deus, todos os dias, chegam com relatório de cada um de nós. Tu tem um anjo da guarda? Eu também tenho, você tem. Todos temos, Todos né? têm. Mas tem o anjo que vigia a nossa vida. São dois, né? E anota tudo, né? Anota todos os dias, eles vêm, depois do Tamide, depois da adoração no céu, vem para a terra, não importa, isso que nós estamos falando, não é de religião, da realidade da Bíblia, né? Esses anjos vêm, anotam o que tu fez de bom, de ruim e leva lá para o livro das obras. Então, quando ele senta dia 15 de setembro, com o livrão, ele vai analisando cada obras boas e as obras ruins daquela pessoa. Aí o que acontece, Ruth? Dia 25 de setembro é dia dele bater o veredito. É dia dele dar a decisão daquela alma que ele analisou. Todas as almas vivas aqui da terra serão analisadas. As pessoas pensam assim, não, mas se eu morrer, Deus vai me perdoar, porque eu sou tão bonzinho. Só que enxerga só o cisco do olho do outro, né? Mas a trave que está no seu, não enxerga. Aí o que acontece, Ruth? Dia 25 de setembro, o Eterno está sentado já há 10 dias com o livro, já julgou todas as almas. Esse dia 25 de setembro, na Bíblia, é chamado do dia do Yom Kippur. Na Bíblia comum, quando você vê o dia do jejum, para quem conhece o hebraico, para quem estuda o hebraico, sabe que esse dia, quando o dia do jejum, que a Bíblia fala, até o Novo Testamento tem, Paulo falou que chegou na nossa cidade no dia do jejum, que era o dia do Yom Kippur, dia do perdão. É esse dia que é o dia de intercessão, da gente interceder pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por aqueles que a gente quer que Deus alcance, né? Com a sua palavra, a salvação. Para você que está assistindo o programa, nesse dia nós vamos fazer uma oração, dia 25 de setembro, fazer uma oração para que Deus venha te livrar dos castigos que ele já decretou, né? Contra a tua vida ou contra a minha vida. Depois que ele decreta, está decretado ali, está assinado, rotulado, carimbado, não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito não. Tem jeito. O rei ele não volta atrás, a não ser que tenha uma emenda lá. Não. Toda lei tem o quê? Exceção. A lei de Deus. Alguém disse, eu guardo 10 mandamentos, mas aí queima num. Aí ele é culpado por todo. Mas aí ele se arrependeu. E aí? Aí o Eterno vai e perdoa. Aquele que se arrepende e deixa é digno de misericórdia. O Talmud conta a história de Davi. O que aconteceu com Davi hoje? No dia do Yom Kippur, ele estava marcado para morrer. Deus já tinha determinado a morte dele, mandou o anjo matar ele. O que aconteceu? O que ele estava fazendo para impedir do anjo matar ele? Porque já tinha sido dado o veredito. A morte de Davi naquele dia, do rei Davi, seria executada pelo anjo. O anjo já ia descer à terra para matar ele. Quando o anjo desce, ele está fazendo o quê? Ele fez jejum, ele se humilhou, mas mesmo assim o Eterno castigou. Mas não matou. Não matou. Não tirou a vida dele. Porque, Ruth, a pessoa pensa assim, eu pequei, pedi perdão a Deus e Deus me perdoou. Agora eu estou livre do meu pecado. Da consequência, não. Tem a consequência. Porque consequência. Quando ele mandou matar a mulher do outro lá para ficar, a mulher já estava grávida, ele já tinha cometido ato. Isso aconteceu tudo no período, Ruth, antes do Yom Kippur. Antes do dia do perdão. Ele fez o jejum, ele se humilhou, ele orou, mas o Eterno matou o filho que estava na barriga. Ali foi uma consequência. Às vezes, pelo nosso pecado, o Eterno mata alguém pelos nossos erros. E assim,
matou aquela criança. E às vezes a pessoa diz, não, mas a criança inocente não tinha culpa. Mas a responsabilidade era de quem? Do pai. E ali o Eterno castigou. Mas, Ruth... Da outra vez que ele errou, ele também se humilhou, orou, buscou, jejuou. O Senhor disse, eu te perdoo, mas a espada vai ficar na tua casa. Ele teve que fugir para não ser morto pelo próprio filho, né? Por causa de herança do reino, porque o próprio filho queria assumir o reinado dele. Mas quando Deus age contra uma pessoa, o que nós queremos dizer aqui dentro da Torá? Que ele pode mudar a sentença. O caso de Davi, ele determinou a morte dele. Está no Talmud. A gente aprende isso no Talmud. Determinou a morte dele. Quando chega lá, ele estava em jejum, vestido pano de saco, com a cara no pó, escrevendo o Salmo 51. O que é que tem no Salmo 51? Leia para você ver. Ali o lamento dele na presença de Deus, arrependido do pecado. O anjo não teve força de matar uma pessoa que já está se desmanchando em lágrimas, arrependido do seu pecado. Porque aí é que, nesse momento, aquele exato momento, o Eterno já estava sentado no trono da misericórdia, Ruth. E aí que entra a misericórdia. Porque a pessoa fala assim, não, mas Deus falou, vai acontecer. Mas se você for um sadiquinho, um justo, interceder, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas isso é quando a pessoa reconhece seu erro e busca se consertar. Mas tem pessoas que não enxergam, né, o seu erro. Como diz lá no Novo Testamento, se fosse para nós nos julgar nós mesmos, ninguém seria condenado, né? Porque tem gente que não enxerga suas falhas. Um certo tempo aí, uns 20 anos atrás, uma grande profetisa, né, que adivinha, que faz previsões do tempo. Acho que ela até morreu já faz tempo. Mas ela fez uma previsão que ia acontecer grandes acidentes numa praia, numa praia que tem um nome de peixe que fica no Rio Tocantins. Aí nós reunimos naquela época um grupo de pastores de várias igrejas diferentes e alguns membros, e fomos fazer o quê? Um clamor na praia. A noite foi também. E ali muita gente de várias igrejas diferentes demos as mãos e fizemos um clamor pedindo a misericórdia de Deus para interceder por aquela praia, para que não acontecesse nenhum acidente, que naquele ano não fosse registrado nenhum óbito ali. Porque acontece, muitas vezes a pessoa vai, não conhece, vem de outra cidade, aí pisa num lugar fundo, não sabe nadar, aí engole água e morre. Mas naquele ano que nós intercedemos, não aconteceu um acidente na praia do Tucunaré. Aí o que aconteceu? Nós podemos mudar qualquer decreto. Basta a gente se curvar a ele, se humilhar a ele, pedir, porque o Yom Kippur é isso, Ruth. Davi, você lembra que aconteceu com Moisés? Moisés, o anjo foi para matar ele. Já estava determinado no céu a morte de Moshe. Rabino, por quê? Porque ele não se considerou filho, mas aí já é outra coisa. Não é outra coisa, foi no dia... Quando o Eterno determina... Ele já tinha determinado. Que bate o martelo, aí não tem jeito. Não. Mas aquele que se arrepende e deixa é digno de misericórdia. Por isso que tem aquela palavra que diz assim, Deus é tardio em irar-se. Ele deixa a oportunidade para nós se arrepender. Mas consertar os nossos erros, nossas falhas. Aí o que aconteceu? Chegou o dia do Yom Kippur, Deus já tinha lido o livrão do livro da vida. Tem muita gente que está o nome escrito lá, nem está. Aí ele achou Moisés em falta. Mas aí os anjos vieram, né? Porque cada anjo que desce aqui da terra, eles fazem de nossa vida um processo jurídico do céu. E aí lá no processo de Moisés, o que tinha? Falha. Não tinha circuncidado o filho, porque o pai que não circuncidou, não faz circuncisão do filho, ele tem débito com Deus.
Aí eles iam para um campo de batalha do inimigo, né? E daí ia levar um filho despreparado, né? O outro estava circuncidado, o primeiro, né? Moisés, por que Moisés não se preocupou em fazer a circuncisão dos filhos todos? Porque ele já nasceu circuncidado. Mas o primeiro filho, ele tinha feito a circuncisão. Pois é, mas tinha um segundo que estava inteiro. Aí o Eterno, ele disse que é para matar os que estão inteiros. Ele falou onde? Lá em Gênesis capítulo 17, verso 9 para frente, Deus fala lá para Abraão, mata qualquer homem que tiver inteiro. Quem não se circuncidar, mata e joga para fora do arraial. Agora, isso aqui é Bíblia, é Deus falando para o seu povo. Quem é povo de Deus, entenda que é para quem é povo de Deus. Quem não é povo de Deus, não tem a marca da aliança, Ruth. Agora vê aí. Vemos. O anjo agarra Moisés, já estava enfermo lá, doente. E a mulher, é para a mulher. A mulher sempre ela tem mais intimidade, é a que busca mais. A mulher que nunca tinha feito circuncisão. Ela nem aparecia. Nem aparece. Tem muito lugar que a mulher sempre fica de lado. Mas se o homem é alguma coisa, é por causa da esposa. Você lembra que Sara era o braço direito de Abraão, né? É. Mas ela quase não aparece. Ela quase não aparece. Não aparece. Mas a espiritual mesmo de Abraão era Sara. Assim como Moisés. Moisés foi um grande líder, um grande guerreiro. Foi grande em tudo que ele fazia. Mediador. Mas a mulher estava ali, Cantor. do lado. Na hora que o anjo pegou ele com enfermidade, que quis matá-lo ali, agarrou, a mulher, quando ela olhou o que ela viu, ela disse, ele está em perigo. Então o culpado pegou o menino na hora, nem faca não tinha, mas ela teve a ideia de pegar uma pedra e cortou ali o prepulso do menino. E antigamente, Ruth, antigamente não, lá para onde aconteceu esse episódio, tem a pedra lascada, que serve como faca. É. Aí ela pegou e fez a operação de fimose na criança, tirando o sangue e apresentando o sangue da aliança daquela criança. Aí o anjo não pôde mais ir em frente, colocou a espada na bainha e retornou. Porque, ó, se aquele anjo, se Moisés tivesse santificado 100%, não tivesse deixado falha, aquele anjo não tocava nele, não. E a mulher, você vê, a mulher, ela fez a circuncisão, ela já não pôde seguir com o marido, ela teve que cuidar do filho, depois voltar à casa do pai. Se fosse outra, daquelas mulheres ciumentas, dizia, não, eu não vou não, porque tu vai para o Egito, lá no Egito tu tinha uma noiva, tu pode ir lá me trair, porque tem mulher que ela faz isso. Não, mas lá tinha as mulheres bonitas. A mulher bonita andava seminua. As egípcias. E uma mulher que ela Pintada, andava atrás de Moisés mesmo. Os olhos esticados, parece de gato. Insistia, só que Moisés, nessa parte, ele era muito espiritual. Ele fugia do laço, né? Chuta aquele laço, as pombageiras lá. Mas Ruth, o problema de Moisés é a santidade, porque é isso que a gente, às vezes, como homem, tem medo. Porque Moisés, quando ele teve aquele encontro, ele sempre teve encontro com Deus, mas um dia ele teve um encontro com a Shekhinah de Deus. E a partir daquele dia não tocou na esposa dele. Quando houve o fuxico, Moisés está com uma mulher assim, assim, e era a família que estava cortando a vida de Moisés. Aí a própria mulher defendeu ele, disse, não, desde quando ele foi iluminado, ele não tocou mais em mim, ele não toca mais em mulher. Quer dizer, ele ficou kadosh. A palavra kadosh é separado, santo. E aí ela defendeu. Mas o Eterno sabia que naquela calúnia, naquela confusão, Moshe estava inocente, nem sabia da confusão. Quando ele chega lá na casa dos irmãos, estão leprosos. Porque uma coisa, Ruth, agrada-te do Senhor, ele fará o desejo do teu coração. Mas agrada-te do Senhor, que ele vai cuidar de ti. Porque, na realidade, Moisés não sabia o que estava ocorrendo, né? Estava cortando a vida dele. A vida dele. Mas Deus se zangou. Rapaz, o nosso Deus ficou bravo com os dois.
Disse, olha, com vocês, eu falo com sonho, visão, uma revelação. Moisés, eu falo, é face a face. Por isso que diz que tem muitos que não acreditam que Deus é ciumento e vingativo. Quem não conhece Deus? Quem não conhece. Quem conhece Deus sabe de uma coisa. Há muitas propostas para a gente, por exemplo, quando você conhece Deus, aí os espíritos, os deuses do passado, que já estão aí vivos, que são espíritos, aí eles vêm com proposta. Vem com proposta, mas você tem que enfiar o pé assim, firme e não abrir mão. Você vê como é minha luta, né? Tem dia que eu amanheço assim, meio ruim. Ontem mesmo eu estava fazendo programa aqui, mas eu estava todo quebrado. Parece que eu estava igual arroz de terceiro, todo quebrado. Luta espiritual que eu tive na madrugada. Então, Ruth, o que acontece? O ser humano, ele precisa ter um ponto de defesa dele. Qual é o ponto de defesa de um homem israelita? A circuncisão, a marca da aliança. E o anjo só ia matar Moisés e só ia matar Davi porque Deus o mandou. Mas eles eram circuncidados. Agora, o que acontece? Não deixa brecha. É a brecha que o diabo entra, é a brecha que Deus entra para te castigar. É a brecha que Satã leva na presença do Eterno, para pedir autorização para poder tocar. Ele vai lá e bate um papo legal, ele chega lá com Deus, aí Deus vai falar, e aí, tu viu meu servo fulano, minha serva fulano? Ele vai falando, o Eterno fala, né? Porque o Eterno é pai, todo pai é orgulhoso dos filhos, dos feitos. Aí o Satã, ele já vai direto. Daquele obediente. O Satã diz, essa é excelência, é altíssimo. Mas fulano fez isso e isso e isso. Né? É igual a história de Abraão. Eu ficava sempre com aquela pergunta, né, com aquele sinalzinho, perguntando por que Deus pediu Isaac em sacrifício. Se ele não aceita sacrifício humano. Ele não aceita sacrifício humano. Os desígnios de Deus, só aquele a quem Deus revela que pode entender, né? E aí, quando a gente vai estudar a Torá, que a Torá ela não é só, ela sempre tem a parte do Talmud, que é a segunda Bíblia, que é a Bíblia oral. O Talmud que explica a Torá escrita, que a Bíblia escrita é explicada pelo Talmud. Ali lá fala que no dia que foi desmamar Isaac, Abraão fez um grande banquete, mas não fez nada com o Eterno. E ele era um servo do Eterno. Sara tinha intimidade com o Eterno. E não fizeram nada para o Eterno. Nem um culto, nem um sacrifício de adoração, nem um louvor. E Satã achou essa falha. Foi na presença do Eterno e falou. Tá vendo teu servo ali? Tá fazendo um grande banquete, uma grande festa, matou tantos bois, tantos dias a festa. Mas ele não fez nada para ti. Convidou a cidade toda e a cidade circunvizinha. Tu viu, ó, Sara era humilhada porque não podia ter filhos. Quantas vezes ela foi humilhada, chorou. Hoje ela já pode sorrir, porque ela agora teve um filho. Tu deu para ela, tu abriu a madre dela. E o que ela fez para ti? O Senhor disse, mas se eu pedir o filho, ele me dá de volta, né? E ali o Senhor pede para ele, para Abraão. Abraão tinha que andar 3 dias. 3 noites. Para chegar ao lugar para sacrificar o filho. Mas a Torá diz que desde o primeiro dia ele estava disposto a dar para o Eterno. Aquilo que era um coração. Mas Abraão, ele foi maior do que Moisés, né? Do que Moisés, não, do que Noé. De que Noé. De que Noé. Porque Noé só ganhou a família dele e a humanidade toda se lascou, né? Já Abraão, não. Abraão, ele foi considerado como... Ele era o pregador das madrugadas das estradas. Como aquele... Tem perfume que ele é tão bom que o frasco dele é bem pequenininho, né? São os perfumes franceses, são os melhores do mundo. Mas aonde trisca aquele perfume, ele cheira em todo lugar. Rapaz,
Assim era Abraão. Às vezes eu comprei um, quando eu passava, a pessoa dizia, ô nego cheiroso. Ele estava valorizando, era o perfume, não era eu não. Mas é cheiroso, é gostoso. cheiroso. É um perfume francês, é o melhor do Sempre mundo. o perfume bom, ele vem no menor frasco, né? Agora, o ruim, ele é grande, o vasilhão. Mas, não, segura aí. Segura Deixa eu te falar uma coisa. Mas Moisés, ele nasceu para ser vitorioso. Nasceu para ser o libertador. O Eterno já escolheu ele dentro do ventre da mãe dele para ele ser o libertador de Israel. E o que aconteceu? As pessoas que recebiam profecia, que falavam com o Eterno, que ninguém fala com o Eterno direto, a não ser Moisés, que ele disse, a pessoa fala por intermédio dos malados, os malachins, que são os anjos, ou através de seu espírito. Aí diziam que Moshe Rabbeinu seria o libertador de Israel esperado. Só que os hebreus estavam onde? Estavam escravos. Escravizados. Aí você olha assim, vai nascer um libertador. De onde ele vai sair? Do meio dos escravos. Escravo, ele não tem vida própria. Ele não manda na vida dele. Era criado como um animal que a gente tem, que só vai até onde a gente deixa, né? E eles não sabiam ler nem escrever. Eles eram obrigados a trabalhar ali, velho, criança, doente. E ainda, às vezes, quando você está assim, a vez doente, que está sem coragem, assim eles também iam trabalhar, obrigado. E se fosse ali devagar, era chicote, porque estava muito vagaroso, né? Devagar. Mas como ia sair um libertador analfabeto, sem saber escrever nem ler, como se ele tinha uma missão muito grande a fazer? A educação de Moisés, naquela época, a família dele todinha juntando, não tinha condição de manter a educação, porque as maiores escolas do Egito, Moisés, quando estava lá na casa de Faraó, passou a frequentar. Ele foi preparado para ser o substituto de Faraó. E o Eterno tinha que preparar essa criança para um dia chegar lá e ser um grande líder. E muitas vezes, a gente falando de filho adotivo, tem muitos filhos que ficam bravos, né, quando descobrem que foi adotado. E foi necessário Moisés ser adotado, porque através dessa nova mãe, ele chegou nas melhores, né, faculdades do Egito. Olha, Ruth, esse caso de adotar uma criança, o casal que adota uma criança e cuida dela com carinho, recebe um galardão muito grande. Porque a mágoa, a dor, a tristeza que fica... uma criança que foi adotada, quando ela descobre na adolescência, ou mesmo quando já é adulto, fica aquela coisa ruim dentro daquela pessoa que acompanha ele o resto da vida. Tem que haver um perdão mútuo. Eu lembro que eu fui criado enjeitado. Tu já viu assim, nasce só um pinto ali. Mas aí aquela galinha morre, ou foge, ou carrega, ou vende. Aí fica só aquele pintinho velho. Aí, não, aqui tem uma galinha. Aí bota ali debaixo, aí a galinha sume como mãe, né? Assim também a gente. O enjeitado, aí ele sofre. Aí um dia, minha irmã, já casada, a gente já morava aqui na Folha 20, aí ela veio conversar comigo, que queria que eu fosse lá na casa dela, que a nossa mãe, né? Queria que a gente conversasse, porque havia uma mágoa da minha parte. Eu não demonstrava mágoa nenhuma, não. Mas fica, né? Fica lá dentro. Porque os outros sempre jogam uma piadinha. Tu é tão ruim que a tua mãe não quis. Escutei muito isso. Então, o coração da gente é um arquivo muito grande, onde a gente arquiva todas as coisas, né? Boas e as coisas ruins. Eu ia lá visitar a minha mãe no São Félix, quando ela mudou para o São veio do Arraia, que hoje é Jacundá. Ela foi uma das fundadoras lá de Jacundá.
Aí ela veio morar aqui no São Félix. Aí minha irmã veio conversar comigo. Não, você, aí nós fomos lá, né? Tu foi junto. Aí conversamos lá. Naquele dia desprendeu-se alguma coisa que estava amarrada em mim. Sabe? No dia que eu pedi perdão para ela me pediu perdão, a gente se abraçou. Ainda não foi ainda a reconciliação total, né? Sempre fica assim. Aí um dia eu ouvi um pregador pregando que se você tem alguma coisa contra seu pai e sua mãe, que você vá pedir perdão para que seja quebrada a maldição. Eu estava estudando sobre maldição hereditária. Tem muita gente que tem maldição hereditária na vida e não sabe. Brigou com o pai e mãe até o pai e a mãe morrer e acha que está tudo em paz, mas ele está amarrado na maldição. Aí, vamos lá pedir. Muitas vezes essa maldição quem vai colher é os filhos. Né? Vamos lá pedir para minha mãe, eu vou lá pedir o perdão. Bora, nós pegamos uma moto, fomos, chegamos à tarde. Mas eu estou aqui porque eu não fui criado pela senhora, tal. Eu sofri muito, criado por outra pessoa. Desde criança, eu me tratava assim, de nego velho. Esse nego não vai dar nada, isso não presta. Correr de precata. Não vai dar correr de precata. Então, eu só recebi essas informações ruins. E isso me pesa até hoje. Eu vim pedir perdão para a senhora, para a gente quebrar toda a maldição. Aí me ajoelhei. Meu filho, ela é simples, né? Crente. Meu assim. Filho, não precisa isso. A gente não tem maldade nenhuma entre nós. Eu sou tua mãe, tu é meu filho. Não, mas tem que fazer tudo conforme as coisas espirituais. Não, porque também a palavra tem poder, né? E a outra era responsável e amaldiçoava. Mesmo na ignorância, às vezes sem saber, mas amaldiçoava. Então era necessário quebrar essa maldição. E só podia ser outra autoridade sobre ele. Aí, era mãe também, né? Aí ela foi... Porque a outra que me criou já tinha morrido. Mas a minha mãe era autoridade sobre mim, podia, né? Quebrar. Mesmo eu sendo velho. Tinha que quebrar a maldição. Aí eu me ajoelhei, pedi perdão, ela fez a oração, a gente chorou, se abraçou. Foi daí que eu vim prosperar. E ela dizia assim, como eu não sei? Eu não sei como fazer. Aí eu disse assim, eu vou falar e a senhora repete. E ela fez e mudou, né? Você que está assistindo aí, fez muita raiva para tua mãe, para teu pai, que já partiu. Lembre-se de uma coisa. Lá nesse livro, nós estamos falando aqui, dia 15, Deus vai abrir, tá lá. As tuas obras boas e as ruins. E se ele resolver dia 25, né, te dar um veredito aí negativo, e você não está sabendo de nada, não tem quem interceda por você, porque essas orações que faz por aí, não quebra não. Não quebra maldição nenhuma, a maldição continua. Essas orações não acabam com o pecado, porque o pecado multiplicou. Cada dia multiplica. O que acaba é quando você tem mágoa de alguém, e ela tem a mágoa de você, e você se reconcilia com essa pessoa. Na mesma hora o diabo sai, a raiva sai, as intrigas desaparecem. Senão você, quando morrer, vai para o inferno. Tranquilo, já está com o diabo nos coros. Né? Aí o que porque a mãe, por ser uma autoridade, ela tem tanto a mãe como o pai. De abençoar como amaldiçoar. A Bíblia fala que nós temos... E não é qualquer um que pode quebrar, não. Muitas vezes tem que ser ela mesma que tem que quebrar essa maldição. A Bíblia fala a respeito do empregado e do empregador. Diz pra gente obedecer os nossos patrões no Senhor. Quer dizer, se o teu patrão te amaldiçoar, beleléu para ti. Porque ele tem autoridade sobre você. Aí a gente falando de adoção. Bora voltar aqui um pouquinho. Moisés foi adotado. Não fala de sofrimento, não. Quando eu falei adoção, já lembro que eu fui criado enjeitado. Quantas vezes uma vez eu digo, eu vou morrer. Eu achei que tu foi no lixo. Eu falei assim para Deus. Eu já tinha um negócio de falar com Deus, né? Eu nem conhecia ele, mas já batia continência para ele. Falei, Deus, eu quero morrer, rapaz. O negócio é esse, um menino feio, preto, pobre e ainda esculhambado ainda. As pessoas daqui de casa tiram dos cachorros e botam em mim. E o que é que eu faço na minha vida? A não ser que eu vá embora com o circo. Quase que eu ia embora no circo. Naquele tempo. Passava circo aqui em Marabá, sumiu os adolescentes tudinho. Eu já estava quase chegando na fase de adolescente. Na hora que chegar, eu vou ser palhaço.
trapezista, essas coisas. Mas Deus, quando ele tem plano, ele né? tem plano na vida da pessoa. Quantas vezes já... Ele diz assim, não, agora eu vou me matar. Aí depois, não, vou matar não. Dói. Diz que dói. E aí quebrou um monte de vidro lá no quintal. Quebrei um monte de garrafa. Digo, vou pular em cima, aí vou ficar pulando em cima, vai cortar meus pés, vai cortar a veia, e eu vou sangrar, e ninguém vai me acudir aqui. Aí eu morro. Aí eu morro. Vou morrer bem aqui nesse vídeo. É uma vida desgraçada de quem é criado enjeitado. Agora tem uns que, né? Tem outros que é criado, criado enjeitado, é abençoado, trata bem. Eu não tinha nem nome, era Neguinho. Só chamar de Neguinho. Neguinho. O João Pezão me chamava de Neguinho. A gente era amigo desde quando era criança. O João Pezão ia pra lá, ouvir cantar. Neguinho, vem cá, Neguinho pra cá, Neguinho pra lá. Não tinha mais não. Então, Ruth, eu pulei em cima de que é agora. Não vou nem me arrepender. Corri e me joguei em cima daqueles cacos. Nenhum me arranhou. Falei, não quero mais morrer, não. Vamos morrer mais. Nem pra morrer eu não presto, rapaz. Isso cria trauma na gente. Cria trauma. Mas aí minha irmã veio, aí tinha morado aqui na 20, vamos lá. Aí houve a reconciliação da minha mãe, aí eu senti ficar mais leve, comecei a prosperar. Aí quando lá minha mãe adoece para morrer. Aí minha mãe, quem ganhou ela para Cristo foi você, né? Foi. Aí nós ganhamos nossa família todinha lá, a cara negrada toda. Aí tudo virou crente. Minha mãe do círculo de oração. Mas não tinha quebrado os pactos que ela tinha feito na macumba, lá na Umbanda. Porque no passado ela foi mãe de santo, né? Eu sou um santo. Aí o que aconteceu? Lá em Jacundá, aí tinha um gay. Eu fui uma vez lá orar com ele. Aí ele falou assim, eu ouvi tua mãe lá em Jacundá. Rapaz, tua mãe dirige um terreiro que não tem quem dirige igual ela. Aí ele pensa que me alegrou, porque foi triste. Meu Deus, minha mãe macumbeira. É por isso que eu não presto. Aí o que aconteceu, moço? Aí esse gay, ele incorporou um espírito nele, pegou o álcool, derramou no corpo e tocou fogo. E aí levaram ele para o hospital rapidamente, mas ele morreu. Botaram ele no caixão, quando botaram ele no caixão, o caixão quebrou as tábuas do fundo. Lá o defunto ficou no meio da rua. Ficou no meio da rua. Foi perto do cemitério. Não, leva no braço mesmo. 4 homens pegaram, levaram no braço. Pega o resto do caixão. Então. Mas aí, Ruth, aí a minha mãe, porque as pessoas não... Agora, tem que quebrar os eu sou crente, eu já fui espírita, fui isso, fui aquilo outro. Então, eu já fiz pacto com isso, com aquilo outro. Mas agora eu sou crente, aí não tenho pecado nenhum. Nunca quebrou, né? Nunca quebrou os pactos. Porque pacto pacto é contrato. É uma aliança, é um casamento. Quando você faz o pacto da Brit Milá com Deus, o homem, né? O homem. Que é a circuncisão, que a gente fala todo dia que é circuncisão, é o pacto para sempre. Tu é dele para sempre. Não tem esse negócio de dizer assim, não, fulano desviou. Não, tu pode não seguir o eterno, mas tu é dele. Tu tá com a marca, tu é o boi marcado, tu é dele. Jeito. Aí o que Deus diz? Ainda que tu deixe de ser fiel à aliança que tu fez comigo, eu permaneço sendo fiel a essa aliança. Tu é meu, tu pode fazer o que tu quiser. Lá em Ezequiel 37, Deus disse para quem tem aliança, ainda que tu morra nos teus pecados, eu vou te ressuscitar e levar para a terra de Jerusalém. Deus falando isso. Mas para aqueles que têm aliança. Que tem aliança. Agora me diz uma coisa, o que se prega hoje? Se tu morrer em pecado, tu vai para o inferno, não é isso? E quem tem aliança tem a marca. Ele é o boi marcado. Ele pode sair daquele pasto e ir para outro pasto, mas aonde... No dia que o dono vê, quer dizer, Deus vê tudo, né? Mas no dia que o Eterno puxa, é tipo um anzol, ele vem. Ruth, para a gente crescer espiritual, a gente tem que lutar. Tem que lutar. Com os demônios, com os diabos, com os que aparecem. Tudo que é coisa ruim que aparecer, você tem que lutar para passar aquela fase. Você vê que Jacó lutou com aquele anjo a noite toda. E era um homem de Deus, um homem que a sua história está na Bíblia, mas ele tinha que mudar de fase.
E isso Deus manda dar uma pisa nele. Então, quem é fiel a Deus e está passando tribulação, perseguição financeira, está passando perseguição familiar, ou quem sabe tem algum inimigo por aí, não te preocupa com isso. Isso Tudo é uma tempo, fase. né? É uma Tudo fase. é um tempo e tudo passa. Uma vez eu passei ali na Gimutran, aí eu olhei, lá o dono da loja, do shopping, de tudo, lá dentro daquele buraco. Aí eu falei, fulano, o que está fazendo aí dentro? Não, eu tiro de 6 horas em diante. À noite eu visito todas as construções e vejo como é que está. Mas hora dessa, fulano. Aí ele disse, é a hora que eu tenho para poder fiscalizar tudo o que eu estou construindo. E tudo que ele fazia dava certo. Né? Então a gente tem que ser fiel. Nunca comece alguma coisa para deixar para terminar para depois, que às vezes você nunca vai terminar. Então, aquele que prospera é que começa alguma coisa e termina, né, Ruth? Conclui, né? Nós estamos falando de adoção. Bora para outra agora. José. É uma história que quando a gente lê, a gente fica até assim. Os próprios irmãos venderam José. José foi vendido 2 vezes. Só um instantinho, Ruth. Segurando o José. Só um conselho para quem está nos assistindo. Quem quer vencer na vida, não espere em Deus te dar de graça, não. Lute para conseguir, trabalhe. Né? Deus não dá nada de graça. O que está escrito lá em Provérbio? Vai ter com a formiga? O preguiçoso trabalha. Veja como elas trabalham. Se você trabalhar, Deus te ajuda. É isso aí. Baruch Hashem? Baruch Hashem. E aí? E aí, o que acontece? E José, mulher, que tu ia falar de José. E teu marido fala demais, não? Fala. E José foi vendido 2 vezes pelos próprios irmãos. O desejo deles era matar, né? 2 vezes e teve 2 preços. O desejo dos irmãos era matar ele. Foi quando, não sei se era Judá, que disse, não, bora botar no bolso, a gente vende ele dá um lucrozinho. Na balança ele não pesa muito não, mas a gente vende ele aí como um escravo, né? Aí venderam ele. Fui vendida, afinal, depois grande mercado. Outro que ele foi vendido por os ismaelitas, eu não estou sabendo colocar em ordem para quem eles foram vendidos. Foram vendidos os mercadores. Quando chega na praça da cidade, ele vai leiloado como escravo, né? A pensou como se fosse um objeto. E aqueles que não entendem dizem, e onde estava Deus? Tu sabe qual é a humilhação de ser leiloado? Além do cara, né? Ele, em praça pública, ele dizia, quem quer comprar, José? Olha o braço dele, forte, olha o dente. Porque naquela época, para comprar escravos bons, tinha que olhar os dentes, depois musculação. Igual cavalo, né? Tinha que olhar os dentes e tal. Nós estamos vendendo, olha o dente dele como é bom. E ele era novo. Quando ele saiu de casa, ele tinha o quê? Uns 17 anos, né? Foi vendido, levado à força. Mas sabe por quê? A perseguição de José começou com os irmãos. Não conte o teu sonho para quem não sabe sonhar. E outra, quando Deus quer te levar a um lugar, se o teu pai não permite, vai levar da força. Vai de carona, vai na porrada. A polícia leva. E era necessário Moisés chegar ao Egito e ser governador, né? Só que a trajetória dele foi difícil para chegar, mas chegou. Passou por cada lugar. Os nossos caminhos que são traçados por nós é na facilidade. Agora, os caminhos do Criador, ele tem subidas e descidas. E você vê que em toda luta, mas Moisés não se desviou da presença do Eterno. Não é José, mãe. José. Quer dizer, eu troquei aqui. José, perdão. José, ele chega na casa de Potifar, que Potifar compra ele. Não fala desse nome de Potifar, não. No leilão. Inventaram um hino que é imoralidade. E estão cantando nas igrejas. Rapaz, que coisa daqui. É do eunuco. Do eunuco. Eu não sei como... Esses pastores... Tem que vigiar, né? Eles não sabem ter um livrão lá em cima. E ali, Potifar comprou ele foi trabalhar. Quando Potifar viu que Deus era com ele,
Disse, mas um cara que foi comprado como escravo, foi vendido na praça. E como que Deus era com ele? Como é que esse Deus é com ele, hein? Tudo que ele fazia prosperava. E Potifar, quando viu, entregou logo a sua casa na mão dele. Ele foi ser governador. Mas sabe o que é? Quem tem o Espírito de Deus em si, as pessoas percebem. José, ele tinha o Espírito da sabedoria. O que é o Espírito da sabedoria? O Espírito de Deus. E ali ele se acomodou. Eu não estou lembrado quanto tempo ele ficou na casa de Potifar. Era necessário ele sair de lá. Lá a mulher de Potifar se engraçou dele e queria por tudo agarrar ele à força. Ele correu, deixou a própria capa e ela mentiu, disse que ele tentou agarrar ela e fez aquele inferno, né? Aí ele foi parar na prisão. Na prisão, quando ele chegou lá, ele disse, cadê Deus? Não estava com ele? Estava com ele, mas não era necessário ele chegar na prisão. Ele foi preso. Colocou, naquele tempo, as prisões eram um buraco, era debaixo da terra. Quando o carcereiro lá viu que tudo que ele tocava prosperava, entregou tudo na mão dele. Ele já passou a mandar em tudo. Chegou a ser como tipo um governador também. Ele era o segundo ali que mandava em tudo. E ali ele ficou. Esperando a hora de ser honrado, de ser colocado no pódio, né? Aí lá, Faraó sonha. Não tinha ninguém para interpretar o sonho de Faraó. Aquela história das vacas gordas, das magras que... Não, das gordas que comem as magras. Da roda grande passar na pequena. As vacas magras que engoliam as gordas. Pois é, mas primeiro veio a fartura, foi 7 anos. Eram as vacas gordas. Depois veio a fome, né? Que é as vacas magras. Assim também as espigas. E ninguém entendia. Mas quem é que vai entender essas coisas? São coisas espirituais, né? E aí foi quando aquele copeiro também passou mais um ano preso, porque ele deixou de confiar no Eterno para confiar no copeiro. Porque lá na onde ele estava preso, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Mas aí ele disse, lembra-te de mim quando estiver lá fora, intercede para que eu saia desse lugar. E o Eterno bota ele mais um ano, porque ele deixou de confiar no Eterno para confiar no homem. E no dia que o homem lembra dele, e dá desfaz dele, né? Não, quando eu estava preso, tinha um lá, escravo, tu sabe, escravo. Sabe como é que é, né? Não sabe de nada, mal fala a língua nossa, ou a nossa língua. Mas quando Deus tem plano na vida de um, não tem jeito, né? O faraó diz, vai lá, tira ele. Não deu tempo dele tomar banho, nem tirar a barba, nem fedendo nada. a cadeia. E aí tiraram a pressa. E ele foi lá e deu a entender do sonho para Faraó. Mas ele disse, procure um homem sábio que faça tudo, reserve, né? De tudo que tirar, reserve, faça galpões para guardar para o ano que vem aí de fome. 7 anos é fartura, 7 anos vai ser de fome. E o próprio Faraó disse, esse homem é tu. Já botou a responsabilidade nele. Ninguém fala como você fala. Lá, Faraó viu também que tudo que ele fazia prosperava. O testemunho você dele... procura um homem para fazer isso. Esse homem é tu. É tu. E ali ele foi ser o quê? Governador do Egito. Do Egito. Ele, pela lei egípcia, ele não poderia ser governador porque ele era um estrangeiro. Outra, ele dizia assim, ele não sabe nem falar, ele mal fala a nossa língua. E não sabia que José sabia falar até hebraico. Porque ele era um hebreu. Era Ele era hebreu. Só que diz assim, a gente não deve mostrar tudo que a gente sabe. Porque muitas vezes a pessoa quer se aparecer, eu falo assim, eu falo língua tal, eu falo... Não, Moisés não. Ruth, deixa eu mudar, só uma mudancinha, tá no final do programa. Eu vi na internet uma pessoa falando que vai acontecer, os pregadores da desgraça,
que vai acontecer isso. Dos mensageiros de Jó. E que vai abrir um portal que vai sair uns demônios que vai atacar o povo aqui na terra. Aí muitos entram em parafuso. O que é que nós vamos fazer? Né? O que é que nós vamos fazer? Os cabalistas, o que é que a gente faz? A gente vai lá e fecha o portal. Se eu quiser abrir um portal para descer qualquer um dos daimons, eu tenho o sigilo e faço com que ele desça. Mas descer para quê? Para fazer o mal aqui ao ser humano? Não. Então, os portais espirituais que estão aí, e que ele diz, vai acontecer isso, e tem muita gente que perde até a sua fé com medo dessas coisas. Pode vir e pode não vir. Porque se ajuntar 3 cabalistas, e dizer, vamos fechar aquele portal aonde vai passar o mal, nós podemos fechar, que a gente sabe o sigilo. E outra? E saber quem é esse espírito. Você vê que as pragas que veio para o Egito só atingiram aqueles que não serviam o Eterno. É porque a artilharia de Deus, ela é perfeita. É perfeito. Então, era assim, os anjos jogavam, só pegava em cima dos egípcios. Quando... Não pegava nenhuma praga naqueles que eram fiéis ao Deus de Israel. Mas aquele israelita que era vacilão, morreram tudo na noite. Tudo na escuridão. Numa noite só. Na noite da escuridão, eles morreram. É como o caso de quando o Mashiach chegar, o que vai acontecer? Muita gente vão estar vacilando atrás de milagre, dessas coisas e tal, esquecendo a Bíblia. Na internet estão cobrando muito aqueles crentes sinceros, que estão deixando a Bíblia para ir atrás de fábulas. Mas isso já está escrito, que as profecias diziam que no final dos tempos, a palavra de Deus seria deixada de lado e as pessoas iam atrás de fábulas. Daquilo de ilusão, pronto. Atrás do espírito da ilusão. E aí é onde muito se perde. Deixa de seguir o próprio Deus, porque aquele que segue a Deus, ele é recompensado. E cadê o pessoal aí? Ontem era tanta gente. Será que o pessoal beberam tudinho e esqueceram? O Brasil ganhou. O Brasil ganhou e o pessoal... O pessoal ficou até tarde assistindo. Aqui Neide, eu acho que a hora dessa ela ainda estava cuspindo grosso. Bora encerrar o programa. Mas, Ruth, e não vamos desejar um sábado assim para todos os desportistas que estão nos assistindo. Brasileiro. Desportista. Tem um desportista bem aí que está assistindo a gente. Se ele não tiver assistindo agora, mais tarde ele entra no programa, que é o Paulo Roberto. Ele é o desportivo, igual nós, do Águia. Nós somos Águia de Marabá. Mas, na realidade, Ruth, essas coisas que nós estamos falando aqui, que nós falamos dentro do programa, a rejeição do rejeitado, daquele que foi criado, que não foi criado pelos seus pais, pela sua mãe. Porque, Ruth, quando um casal recebe uma criança em adoção e cuida como filho, é muito bonito, né? É muito bonito. É muito bonito. E faz questão de que ninguém saiba que eles não são pai biológico, né? Então, isso é amor. É amor. Porque, de qualquer maneira, se você foi criado, enjeitado, essa palavra enjeitada é uma palavra antiga que a gente usa, mas, na realidade, se você foi adotado, e você não sabe, no dia que você souber, o mundo cai todos os teus pés. Ou na tua cabeça. Mas é necessário você ver que a sua vida, com toda a luta, todo sofrimento, para você chegar ao que é hoje. Contamos uma história de José, que foi um menino, bem criado pelo pai e pela mãe, mas um dia ele se viu dentro de um poço. E outra aqui. Vendido como escravo. Né? Moisés, a própria mãe do coração, não queria que ele soubesse. Mas tinha uma empregada que ela planejou por muitos anos. Ela guardou, né, o pano que o menino veio enrolado. O pano dos hebreus. Para descobrir ali quem era ele. Olha, Ruth, mas nós temos visto uma música do Sérgio Reis que fala daquele filho
adotivo. Adotivo. O filho adotivo, o nome da música, né? Que os filhos dele, com a esposa dele, não cuidaram dele. Quando ele chegou a ficar velho, né? É, Botaram foi no asilo, para não ter que cuidar do pai já com uma certa idade, né? e aquele filho adotivo é que vinha visitar, né? Porque você mesmo tem dois filhos adotivos, né? Uhum. E a menina mesmo teve aqui, a menina, já A missionária, ela é missionária do Sobre Deus Paraupeba, Jimmy, Gabriel. o Jimmy. Um abraço para vocês aí, pessoal da UTI Céu, né? UTI Céu. UTI Céu. Conserto de celular e acessórios, né? Tudo que você precisa para o seu celular. Esses carregadores aí que não presta aí, que não carrega nada, vai lá na UTI Céu. Pelo novo, né? E a capa, essa capa velha toda ralada, rapaz. Ó, pelo celular a gente conhece quem é o dono. Tem deles que você olha assim, a tela é toda riscada, rachada. As pessoas pra ti dizem, é pobre, não. É pobre. Faz igual o irmão. Eu quero é ver uma mulher bonita querer um cabo com o celular todo rachado. Nem os ladrão não quer, né? Diz que o irmão chegou na parada, estava esperando o ônibus. E chegou um pila e ficou do lado, doido para roubar o celular dele. Mas quando viu... Um Motorola, tijolão que a bateria só aguenta 6 horas. Ele falou, tio, eu queria te roubar, mas esse teu celular não dá, moço. Aí arruma um celular Compra digital. novo. Aí ele ficou olhando. Ei, você é o que você pesa. Se você vem com o celular todo Diz assim, rachado. você só vale o que tem. Você só vale o que tem. Rapaz, me dá o teu número no celular aí. Não, a bateria está descarregada. Moço, vai lá no UTI Céu, rapaz, bota a bateria nova, nem que seja de Fusca, esse negócio funcionar. Mas Ruth, deixa eu te falar uma coisa. A nossa alegria como brasileiro, você brasileiro, da cidade de Monte Alegre, de São João do Araguaia, nossa cidade toda é cheia de morro alto, né? Nós, juntamente com todos os brasileiros do Brasil, até fora de Brasil, e muitos que vieram torcer pelo Brasil aqui na nossa capital do estado do Pará, Belém do Pará. Ali no Mangueirão, um abraço, assim, Ruth, eu quero mandar um abraço para o governador do estado, né, que deu uma renovação, modificou algumas coisas. A gente olhava na tela da televisão, esse é o nosso Mangueirão, aquele. Olha como é que ele está igual um paraíso. Não é falando de política não, mas falando desse homem. Ele tem trazido grandes coisas ali para Belém, né? Como esse jogo. Eu não me lembro se já houve outro, né? Olha, o Brasil jogou uma vez aí, mas... para muitos anos, né? O interessante, Ruth... E brevemente terá a Copa, né? Porque a alegria do brasileiro mesmo, do paraense, o paraense mesmo, o paraense lá de baixo, da capital, né, também, ama futebol. Em Abaetetuba, onde é que vai jogar nós time de moramos lá? Um tempo em Abaetetuba. Tu lembra lá em Abaetetuba? É confusão. Rapaz, o pessoal gritava, o pessoal daqui de Marabá que estava com a gente lá, ficavam encabulados. Rapaz, como é que pode? Vai todo mundo pra rua gritar na hora do gol. Ali tem torcedor, né? O brasileiro tem isso no sangue. Olha, calma aí, deixa. Hoje é sábado, rapaz. Escuta aí, nós estamos falando que é nosso, do futebol. Daqui a pouco eu vou ter que dar aula até meio-dia, de 9 a... E quando a aula, quando tem visitante, algumas pessoas perguntam muitas vezes que vai até 3 horas, né, Ruth? E a gente faz tudo com carinho, cheio de alegria. Quando fica perto do meio-dia e fica naquela ansiedade para acabar. Mas é porque... quer correr. Sabe o que é, Ruth? É porque as pessoas... E hoje é 2 Não, você ficar 3 horas sentado estudando Torá, pra gente estar ensinando, passa que a gente não vê. E a gente que tem costume. Mas quem não tem, fica doido para ir embora. Fica doido para ir embora. Chegou uma senhora aí... E ainda bem que é sentada, a cadeira não é muito boa. Central. Mas na central... A cadeira é boa, tem cadeira de madeira, tem cadeira dessas de plástico, né? Se quiser sentar no chão, pode. Até deitar. Não, você vê lá os muçulmanos nas mesquitas, lá não tem cadeira, não. É no chão. Cada um leva seu tapetinho aqui, chega lá, senta no chão, coloca a testa no chão, fala com o Alá e pronto. Agora tem gente que... Rapaz... Que é mordomia pra tudo, né? Eu fico olhando assim, nós aqui, se tiver que passar o dia todinho ensinando, a gente passa. Aí tem crente que vai para a igreja,
se o culto passar de 9 horas, Já eles vai vão embora. querer escolher o pastor, ou o dirigente, ou então levanta, E pega a vai família embora. e vai embora, achando que fez alguma coisa. Ei, o Quem tempo... perde é ele, né? Vamos fazer aqui uma comparação. Tem gente que diz que dízimo é coisa do passado, diz que o dízimo é coisa de judeu. Né? Então, todo judeu que se preza, ele paga o dízimo do tempo. Do tempo. Do dia. Um dia tem quantas horas? 24 horas. É. Qual é o dízimo dessas 24 horas? 2 horas e 40 minutos. Você ora 2 horas e 40 minutos? Você lê 2 horas e 40 minutos? Não, então está devendo. Aí diz, eu sou santão, porque eu estou com Deus. E devendo no dízimo do tempo. Isso tudo é cobrado. É, tudo Deus é inteligente. E quem segue a ele fica inteligente também. Tudo vai ser cobrado. Até se uma pessoa vier falar com você e você der aquele chefe, gerente. Não, fica aí, espera. Tudo aquilo ali vai ser cobrado. Me espera aí. É o tempo da pessoa que ele está te roubando. Aquela pessoa, o tempo dela vai ser tirado também, né? Também. Todos que fazem isso, que dá chá de cadeira. Não, eu sou autoridade, dou chá de cadeira. Um monte de gente. Tu vai pagar, tu vai morrer mais cedo. É porque é cobrado, Ruth. Então, essas coisas não são ensinadas, mas no judaísmo a gente aprende muita coisa da cultura judaica que está dentro da Bíblia, que é real quando a gente vai ver. Porque é o direito do outro, né? A pessoa está roubando. Tu já pensou chá de cadeira? Você vem, às vezes, doente ali. Não, e às vezes a pessoa tem tanta coisa para fazer, mas é necessário ficar ali, a pessoa abusa. Tu quer ver uma coisa necessária? Que as autoridades, principalmente em Marabá, deveriam fazer uma lei para que todo banco, seja ele qual for o banco. Não fizeram um tempo desse, mas quem é que cumpre? Não, mas o povo tem que pedir, os vereadores têm que pedir, o prefeito tem que exigir. Vocês ficam 2, 3 horas num banco, até mais. Não tem lugar para você ir no banheiro, rapaz. Hã? Então isso aí são coisas que os novos vereadores para o próximo legislativo aí, o próximo ano, ou agora, os que estão aí, façam uma lei. Se tiver lei, cobre. Porque lei é lei, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Mas nós vamos pedir para Deus abençoar os banqueiros aí, os donos de banco aí, para que pense nisso, pense no cliente. Não só como patrocinador do banco. Não, pense também porque se um cliente é bem atendido no lugar, ele volta. Já pensou? Nós estamos vivendo uma época que os gases estão aí. Se tem 10 pessoas, 3, 4, 5 daqui e por lá estão pipocando. Mas vamos fechar o programa aqui desejando para você um bom final de semana. Bom final de semana. Bom dia. Segunda-feira estamos de volta. Ei, você e sua família vão se divertir, vão passear. Pare um pouquinho. Nós no Shabat nós não trabalhamos, nós estudamos, visitamos e fazemos a caridade que Deus determinou. Mas você aí, talvez não tenha religião, né? Mas faça isso, pegue sua família, vá se divertir, dê lazer, seja o melhor da sua família para a sua família, né? Mas fique na paz, shalom, shalom, shalom.